Graça e paz, meus irmãos. Alegria muito grande para nós podermos participar dessa escola dominical, principalmente nesse momento de celebração da ceia do Senhor, de culto que nós podemos prestar ao Senhor. A irmã estava falando a respeito do louvor, fomos criados para exaltar o nome de Deus, para louvar a Deus, para servi-lo. Eu não interrompi, mas estava apreciando a lição tão bem apresentada. Estava me lembrando de que no Império Romano, numa escavação, foi encontrada uma moeda. E nesta moeda foi observado, porque ela era muito antiga. De um lado, ela trazia uma figura de um boi puxando um arado. Da outra, um boi sendo colocado num sacrifício, sendo sacrificado, queimado. E então se disse que os cristãos também são assim. Nós fomos chamados por Deus para prestar-lhe louvor, para exaltar o nome de Deus, para prestar-lhe culto. Era o sacrifício, o boi estava ali. E do outro lado, fomos chamados por Deus também para servi-lo, né? Para prestar a Deus o nosso trabalho. Tanto é que culto e trabalho até na igreja se confundem, né? A gente fala até que o culto é um trabalho, que aqueles que prestam culto são servos de Deus. Então nós estamos aqui nesta missão, como crentes no mundo, de prestarmos culto a Deus na igreja, no culto doméstico, nas meditações que nós fazemos da palavra de Deus, né? Os cultos de evangelização, mas também as nossas atividades fora daqui são cultos que nós prestamos ao nosso Deus. Por isso que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto de prestação, de serviço, de colocar o nosso corpo a serviço da causa de Deus. Tudo que nós fazemos aqui deve redundar em culto para Deus. E o que nós fazemos fora também é culto prestado ao nosso Deus. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus. Antes, porém, nós queremos saudar as pessoas que nos visitam, não conhecemos aqui, as pessoas que estão visitando pela primeira vez, né? Mas se tiver alguém visitando pela primeira vez, ou mesmo repetindo já em poucas vezes, nós queremos dar as boas-vindas e encorajá-los para que estejam sempre participando do culto que aqui prestamos ao nosso Deus. Isaías capítulo 52, do versículo 13 até o versículo 15, e segue-se do versículo 1 do capítulo 53, que vai até o versículo 12. Um texto longo, mas nós vamos fazer a leitura alternada com expressão. Não precisamos ler muito aceleradamente, né? Porque é bom a gente ler compassadamente e observando e meditando naquilo que está sendo lido em conjunto. Vamos lá. Eis que o meu servo, é Isaías 52, a partir do versículo 13. Começa aí, o sofrimento vicário do nosso Senhor. Eis que o meu servo procederá com... Desculpe. Vocês estavam certos, eu que estou errado, né? Porque a leitura é alternada. Vou começar a ler o versículo 13. Os irmãos lerão o versículo 14, nos desculpe e vamos continuar. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Assim causará admiração às nações e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão.
porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi cortado ou contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Que Deus nos abençoe. Nós vamos nos assentar e vamos passar agora aos períodos de cantos espirituais. Não sei se os irmãos já cantam em pé, quem livrado do irmão tornar, pedir para levantar, né? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz-se rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje sempre como foste outrora.
bendito Rei e Salvador. Deus bendito Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós seu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer. E a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseio. Tu és o Senhor, tu és o Senhor de toda glória para sempre, hoje e sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vamos orar, eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Djalma vir para cá. Vem orar aqui, né? Senhor Deus, nosso Pai, louvamos, porque podemos livremente cantar esse hino que falou muito ao nosso coração. E de fato, ó Deus, esse ajuntamento, corra o teu rio, sopre o teu Espírito Santo nas nossas vidas, fazendo cada vez mais limpo diante do Senhor, mais santo, puro. Possamos nesse ajuntamento glorificar e exaltar ao único Deus verdadeiro, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Criador dos céus e da terra e das nossas vidas, e que sem mérito nenhum nosso nos deu a Jesus Cristo, Salvador das nossas vidas. Ó Pai, obrigado, porque podemos expressar do profundo do nosso coração toda a nossa gratidão pelos teus grandes feitos na nossa vida. Continua, Deus, falando conosco através da tua palavra, enchendo o nosso coração desse ânimo, essa vontade de servir melhor e de agradar ao Senhor todos os dias das nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça.
que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espere em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, ao teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amém, Jesus. Os irmãos podem sentar. Isaías capítulo 45. Versículo 28 em diante nós lemos. Isaías 55, a partir do versículo 8. Versículo 19, aliás. O Senhor e os ídolos. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos. Vós que escapastes das nações, nada sabem os que carregam
o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros, que fez ouvir isto desde a antiguidade, quem desde aquele tempo o anunciou, porventura não o fez o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor a justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritam contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Que Deus nos abençoe. Deus querido, muito obrigado. Estamos tendo diante de nós a tua palavra, cuja leitura já procedemos e precisamos agora da direção do teu Espírito Santo para que esta palavra nos esclareça, nos torna bastante claro, ó Pai, e compreensível. Não apenas ao nosso entendimento, a nossa compreensão intelectual, mas que a nossa vida possa ser marcada por aquilo que nós aprendemos da tua palavra. Perdoa os nossos pecados, abençoa-nos porquanto confiamos nos méritos de Cristo. Amém. Diante, irmãos, de uma gama desenfreada, de uma busca tão grande à adoração, a imagens, a colocar o foco nas imagens esculpidas, Deus está enciumado e está trazendo uma palavra para o seu povo, dizendo agora, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Dizendo para que eles buscassem a Deus primeiramente ou unicamente, sem buscar as imagens, aos ídolos, porque eles são deuses que não podem salvar. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Queridos, um grande pregador chamado Spurgeon, príncipe dos pregadores evangélicos do século XIX, leu esse texto, ou tomou conhecimento desse texto, e foi o suficiente para a sua conversão. Para ele, o fitar a Deus lhe trouxe salvação. Houve uma mudança radical na vida daquele homem, e dentre os homens simples e comuns, apesar de ter grande intelectualidade, ele tornou-se um dos maiores, ou o maior pregador evangélico do seu tempo. Olhai para mim. É verdade, irmãos, que Deus não pode ser visto pelos olhos carnais. A palavra de Deus nos diz que não há quem olhe para Deus que não morra. E talvez seja por isso que o profeta Isaías foi prejudicado na sua vida e talvez morto por Manassés, colocado entre duas pranchas de madeira, porque ele disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Não podemos ver Deus pelos nossos olhos carnais, mas o vemos pelos olhos da fé. E somente pelos olhos da fé. Como aconteceu, portanto,
com o profeta que nós citamos. Olhai para mim, diz Deus. É o mesmo que está dizendo: ponde o foco em mim, dai preferência a mim, tomai-me como o centro das vossas atenções, tomai-me como o centro da vossa atenção, deixai-me ocupar o primeiro lugar na vossa vida, permiti que eu encabece a lista na hierarquia dos valores da sua vida. Olhai para mim significa abrir o vosso coração para que eu possa entrar nele e ali fazer morada. Olhai para mim significa mudai a direção, vós que seguis rumo contrário a mim e me observai de frente. Tirai os vossos olhos dos escombros e aterros deste mundo e endereçai-vos para os montes de onde vos virá o socorro. E o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículo 1. Queridos, o rei Davi, numa das orações de proteção divina, de busca da orientação de Deus, ele exclama: quanto a mim, em retidão contemplarei a tua face, eu me satisfarei com a tua semelhança quando acordar. Salmo 17, versículo 15. Ainda Davi, falando sobre a onisciência e onipotência de Deus, disse: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face ou da tua presença? Salmo 139, versículo 7. Olhai para mim. Somente o olhar para Deus nos traz as bênçãos que nós tanto necessitamos. Olhai para mim é o modo correto e fundamental pelo qual Deus está nos clamando. E a Bíblia fala que muitos olharam para ele, como os judeus que lá no deserto olharam para a serpente de bronze quando eles estavam feridos, ofendidos, picados por serpentes venenosas. Moisés levantou uma serpente de bronze e simplesmente ao olhar para aquela serpente, eles ficavam curados. Muitas pessoas acham que ele estava uma imagem e que Deus estava insinuando o povo a adorar a imagem, mas não era. Era a lembrança e a figura de que um dia haveria de vir ao mundo aquele que seria levantado numa cruz. E só em olhar para ele nós teremos a salvação. Seremos curados do veneno da serpente peçonhosa que é Satanás. Deus está dizendo agora: olhai, olhai para mim. Os irmãos sabem que o homem pecador tem receio de olhar para as pessoas. Eu não sei se Tiago pode nos dar essa informação. O criminoso não gosta de olhar para o juiz, nem olhar para o promotor ou advogado de acusação. Principalmente quando ele é réu, quando ele é culpado e está mentindo. É uma questão psicológica, uma questão de medo, uma questão de receio. Eu me lembro muito, era criança e o meu avô tinha uma capacidade muito grande de olhar para as pessoas nos olhos. Dificilmente alguém olhava nos olhos do meu avô, talvez minha avó, né? Brilhantes, pareciam os olhos de uma serpente, parece que era elétrico. E
quando a gente estava com um erro, traquinava alguma coisa, pode saber que a gente olhava para o chão, olhava para o outro lado, olha para mim, mas ninguém olhava. Deus está dizendo, olha para mim, olhai para mim. Nós somos pecadores, somos falhos, estamos desviando os nossos olhos de Deus para outras imagens ou para outros deuses, mas não queremos encarar Deus face a face. O olhar para Deus, irmãos, proporciona bênção para aquele que a Ele se dirige. Primeiramente, proporciona salvação. Olha o que o texto está dizendo, olhai para mim e sede salvos. O profeta Isaías está dizendo, olhai para mim e sede salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não outro. Salvação é um precioso dom que Deus nos tem concedido por meio de Cristo. E a salvação nos é concedida por Deus somente através dele, de Cristo. Não há outro que possa salvar. Nós lemos em Jonas 2, versículo 9, a parte B, parte final. Quando Jonas diz que ao Senhor pertence a salvação. E o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 1, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Olhai para mim. É Deus dizendo, porque este olhar para Deus proporciona salvação. Em segundo lugar, o olhar para Deus proporciona reverência e confissão. Ainda no profeta Isaías, texto que lemos, versículo 23, diz: diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Diante de mim se dobrará todo joelho. No capítulo 6, o profeta Isaías diz que ele viu o Senhor. E ele chegou à conclusão de que Deus é aquele que está sentado num alto e sublime trono, mas ele está vivendo numa situação deprimente de pecado. E ele disse: ai que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 10 e 11, dizendo: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O olhar para Deus proporciona salvação, mas proporciona reverência e confissão de faltas. Em terceiro lugar, o olhar para Deus proporciona justificação. Veja aí o versículo 42. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda descendência de Israel. Será justificada. Queridos, a palavra justificação é uma palavra teológica, é uma palavra que nós usamos dentro da teologia cristã. Mas é também um termo forense. A justificação é a declaração formal da retirada da pena ao acusado. Deus faz isso em nós por meio da fé no seu Filho Jesus Cristo. Declara que a nossa culpa já não é mais nossa, porque Ele assumiu por nós. Isaías diz que Ele levou sobre si a iniquidade de nós todos, e foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, porque fomos justificados através da fé que temos em Cristo Jesus,
olhamos, portanto, para aquele que está dizendo: olhai para mim. Em quarto lugar, por último, olhar para Deus proporciona glorificação. Nós somos glorificados quando glorificamos a Deus. Versículo 25, Isaías diz: mas ao Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Se gloriará toda a descendência de Israel. Quando nós falamos em glória, nós temos a afirmação de que a glória pertence a Deus, não pertence ao homem. Eu fiz uma poesia algum tempo atrás mostrando, e o texto bíblico vai nos mostrar, que nós também somos glorificados. A glória não é nossa, a glória é de Deus. Mas quando nós o glorificamos, nós somos exaltados. Somos justificados, somos salvos e somos glorificados. Então, a nossa glória depende da glória, unicamente da glória de Deus. Não é que nós requeremos a glória para nós. Nós não podemos dizer: olhai para mim. Eu sei que hoje eu falei tanto esse texto que os irmãos também estão sempre olhando para mim, mas não estou chamando a atenção para mim. Estou chamando a atenção para esta palavra. É esse Deus que está dizendo: olhai para mim, só para Ele. E ao olharmos para Ele, nós somos também, segundo a sua palavra, somos glorificados. Gloriará toda a descendência de Israel. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, dizendo: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A este olhar para Deus, irmãos, nós chamamos olhar da fé. A palavra de Deus nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Quando nossa visão se embaça, quando nossa visão se atrapalha, imediatamente nós procuramos um oculista para que ele nos dê, pelo seu conhecimento e pela tecnologia que temos hoje, nos dê condição de podermos usar óculos, quem sabe até com graus mais elevados, para que nós possamos ver as coisas, divisar as coisas materiais em volta de nós. Nós não temos propriamente óculos espirituais, não sei, talvez a fé seja esses óculos espirituais. Nós devemos nos preocupar com a nossa visão de ver também aquilo que é espiritual. Deus está dizendo: olhai para mim, e nós temos olhado para Ele. Dá, meus irmãos, para ver pelos olhos da fé que, ao fitar a Deus por meio de Cristo, nós já temos a salvação. Dá para ver que Ele requer de nós reverência e confissão. Você tem olhado para Deus e tem reverenciado, tem buscado adorá-lo, servi-lo, louvá-lo, como o estudo de hoje. Dá para ver que nós somos pecadores, como o profeta Isaías, ao olhar para Deus, dizendo: eu sou realmente pecador, estou no meio de um povo também que tem seus lábios impuros. Dá para ver que somos justificados, isto é, que a penalidade atribuída a nós, o que devia cair sobre nós, caiu unicamente sobre Jesus Cristo, e nós hoje estamos livres. Você sente essa liberdade? Que Jesus assumiu a cruz em seu lugar, e que você foi poupado, nós fomos poupados. E hoje nós podemos falar em liberdade. E Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estamos livres.
Será que nós fomos, pela fé que nós temos em Deus e olhamos para Ele, somos justificados de tal maneira que nós entendemos que Jesus foi o nosso substituto na cruz, perfeito substituto, derramou o seu sangue precioso, sangue que pagou a nossa dívida e por isso estamos livres? Ou continuamos olhando para baixo? Ou ainda estamos olhando para o mundo? Ou ainda estamos olhando para nós mesmos? Ou ainda estamos olhando para as imagens, para deuses que não têm salvação? Ou ainda estamos cegos? Ou com os olhos vedados, que não podemos ver aquele que está no trono, aquele que está sob o controle de todas as coisas, inclusive das nossas vidas? Dá para ver isso? Queridos, é Deus que está pedindo. Aliás, não é pedindo, é ordenando aqui. Nós temos um imperativo positivo. Ele está dizendo: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Que a nossa visão esteja focada justamente em Deus. Que Ele seja o centro da nossa vida, das nossas pretensões, do nosso interesse, da nossa alegria. Porque Ele nos traz salvação, Ele nos traz a justificação, nos traz glorificação. Ele faz com que nós estejamos arrependidos dos nossos pecados, mas abrimos as nossas mãos e o nosso coração para receber a bênção dele, a bênção do perdão, da graça, através de Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Convidamos então os irmãos a participarem nesse instante da mesa do Senhor. Convido o irmão Djalma, não sei se temos mais presbíteros, senão nós vamos para a celebração da ceia do Senhor. Vai se cantar o hino depois. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13, capítulo 11. A partir do versículo 23 nós lemos: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Nós vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra,
convite para olhar para o Senhor. Nesse instante estamos participando dessa mesa, preparada para representar aqui, ó Deus, a tua morte, através de Cristo, a morte de Jesus em nosso lugar. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós somos convidados a este banquete espiritual. Tomamos o pão, o vinho, representando o teu corpo, o teu sangue, oferecido na cruz do Calvário em nosso lugar. Dê, ó Pai, a tua igreja, Senhor, a oportunidade de cear com o espírito alegre e com o coração contrito diante do Senhor. Perdoa as nossas faltas, porquanto confiamos nos méritos de Cristo. Amém. Queridos, todos estejam convidados a esta mesa. Ela não pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil, nem à Igreja Presbiteriana Moriá. Ela é chamada de a mesa do Senhor. A ela todos que confessam a Jesus Cristo como seu Salvador. E isso já tem feito de modo formal, uma igreja evangélica que estão em comunhão com esta igreja, são convidados a esta mesa. Aguardamos que aqueles que hoje não irão participar por sua própria causa, ou também as crianças, né, que não têm acesso a esta mesa, nós aguardamos que num período muito rápido, para as crianças, possivelmente, quando publicarem sua fé. E para você que ainda não fez essa decisão por Cristo Jesus, que seja rápido, para que você tenha essa oportunidade de, na sua vida, estar testemunhando de Jesus, dizendo: Senhor, eu creio no sacrifício de Cristo, na sua morte, no seu corpo que foi oferecido na cruz em meu lugar. Eu creio no sangue remidor de Cristo Jesus. E nisso nós estamos demonstrando que estamos com a nossa mente, o nosso coração e a nossa visão voltados para Ele. Ele que diz: olhai para Ele. Que o prezado amigo, o prezado ouvinte, que ainda não tenha acesso à mesa do Senhor, que reconheça que não é a igreja que faz essa interdição, é a sua própria condição. Mas vamos orar ao Senhor para que brevemente essa barreira seja quebrada e que você seja alguém que aqui já esteja participando da mesa do Senhor, uma visão maior de que na eternidade estaremos todos juntos participando do banquete que Deus nos tem preparado. Tomai e comei, disse Jesus, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que será partido por vós, fazer isto em memória de mim. Convidamos então a todos os irmãos para participarem deste elemento que representa o corpo do Senhor Jesus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Este no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Ave Maria.
Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto amor. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Algum irmão foi omitido, manifesta levantando uma das mãos. É o meu corpo, Jesus. Memória de mim. Queridos, a palavra de Deus nos diz que após haver ceado o Senhor Jesus Cristo, cantou o hino com seus discípulos. Mas antes do hino que nós vamos cantar, no final, nós já temos a celebração do sangue de Cristo, que Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bonita figura de pão e de vinho. Corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Tomai, bebei dele todos os dias. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilha de amor. Pois quem mais salvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais alvo que a neve eu estou. Alvo mais que a neve, alvo ainda mais que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais alvo que a neve eu estou. Algum irmão deixou de receber, manifesta. Esse é o caso da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Disse Jesus.
Falamos que após haver ceado, Jesus cantou com os seus discípulos e nós vamos já nos preparando para o cântico final, hino de número 104, linda melodia que nós vamos cantar de pé. Antes, porém, tem aqui um aviso, lembrar da oferta especial para ajudar as mudanças do irmão Carmelito à noite. Então, vai se tirar uma oferta especial para ajudar o irmão Carmelito. Né? Então, aquele irmão que, completando só o aviso, foi da oferta, especificar no envelope, para que na hora que nós tirarmos, não confundir que é a oferta para a igreja e que é a oferta para o irmão, tá certo? Coloca lá a oferta especial, Carmelito, Laíde, para que a gente possa identificar. Fiquemos de pé, irmãos. Querido Deus, com os nossos olhos naquele que está no alto, fundamento da nossa salvação, nós queremos nessa manhã, ó Pai, pedir para que Tu não permitas que a nossa visão se desvie do Teu caminho, da Tua pessoa. Que possamos olhar para frente, para o alto, para aquele que está no alto e sublime trono, conhecendo que somos pecadores, que dependemos unicamente da Tua graça. Pedimos agora, ó Deus, que Tu nos ajudes, nós que participamos da escola dominical, do culto, da Santa Ceia, que tenhamos um dia, ó Pai, alegre e feliz, e a nossa vida seja pautada justamente por esta ação de olhar sempre para o Senhor. Pedimos que Tu abençoes a cada irmão,
Faz-nos, ó Pai, regressar para os nossos lares sob o teu cuidado. Queremos pedir também que tu abençoes o pastor Maurício, a sua esposa, e que ele possa experimentar as alegrias do descanso, desse retiro que ele possivelmente vai ter. E que ele possa depois retornar com força, com vigor, para ocupar os seus trabalhos aqui à frente dessa igreja. Pedimos que tu nos abençoes e nos guarde por amor do teu Filho Jesus, aquele que nos abençoou e há de nos abençoar sempre. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno e bom Pai, o poder e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém.